Professor, bom dia. Bom dia. Em um país laico, constitucionalmente, e católico por tradição, como você avalia a presença de esculturas e outros ícones cristãos dentro de prédios públicos? Eu dizia antes ao professor Carmélio que esse é um momento muito bom para a gente discutir esse tema, exatamente porque nos últimos 20 dias essa área pegou fogo no Brasil. Há muita discussão e muito embate. E essas discussões, nas redes sociais principalmente, estão acalorando a vida republicana, tanto no parlamento quanto na justiça. Não é coincidência que no momento exato em que o Comitê Nacional da Diversidade Religiosa se consolida e os comitês estaduais vão sendo montados, como certamente teremos muito em breve aqui na Paraíba, daqui a pouco eu gostaria de falar disso, não é coincidência que haja uma reação tão forte quanto a que nós estamos tendo ultimamente. E uma das reações é exatamente nesse campo que Daniel me perguntou. Nós somos, evidentemente, pela retirada de todos os símbolos religiosos e livros santos de dentro das áreas públicas, o que inclui as universidades, evidentemente, mas principalmente inclui a magistratura. Eu dou um exemplo. Há 1 ano e meio atrás, eu até publiquei um artigo sobre isso no Fatos PP, onde eu tenho um campo de articulista. Aqui na Paraíba, há coisa de 1 ano e meio, numa decisão judicial publicada em notícia pelo jornal Correio da Paraíba, uma jurada, diante de um possível criminoso, um pretenso assassino, declarou ao jornal que mudou a posição em relação às provas dos autos, que, pelo que se vê, são muito contundentes, porque o advogado do réu pediu que ela se colocasse no lugar de Jesus Cristo, que não cometeria uma injustiça daquela. Então ela disse ao jornal que viu o advogado, viu Jesus Cristo crucificado no fundo da sala, isso é um ambiente da magistratura paraibana, se comoveu e decidiu absolver o réu, deixando, segundo ela, para que outras pessoas, outras instâncias da justiça decidam a respeito do assunto. Essa declaração dela no Correio da Paraíba é muito importante para a gente, porque isso comprova aquilo que a gente diz todo dia, e que os magistrados negam aqueles que são religiosos, que defendem o religiosismo presente no ambiente. Eles dizem que aquilo é apenas um símbolo cultural. Ora, cultural, tudo é cultural. Tudo é cultural. Cultural é um argumento problemático. Essa sala é cultural. Essa sala é resultado de toda uma construção educacional que envolve os jesuítas, Santo Inácio de Loyola, que escolheu esse tipo de espaço. Então, isso aqui também é cultura. Tudo é cultural. O fato de ser cultural e de ser tradição na história do país não implica que tenha que ficar. O país modernizou-se, avançou, a república é laica há muito tempo e a retirada é urgente. Onde é que está acontecendo a retirada com muito conflito? Na unidade da federação que tem a melhor experiência de diversidade religiosa do Brasil, que é o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, através de juízes comprometidos com a diversidade religiosa, eu destaco a figura do juiz Roberto Lorea, que estará conosco na UFPB no final do ano, no 4º Fidelicity, que é o evento que a gente faz anualmente e que sempre tem toda uma programação de diversidade religiosa. O juiz Roberto Lorea e outros juízes, esses juízes conseguiram a retirada dos principais ambientes da magistratura gaúcha. E isso tem sido o nosso padrão de solicitação. Agora, nós não acreditamos numa retirada, digamos, a partir do fato material. Não adianta, por exemplo, chegar na Câmara, como aconteceu numa sessão especial que nós fizemos na Câmara Municipal, e chegar na Câmara e arrancar o Jesus Cristo de lá. Alguém queria tirá-lo. Há um crucifixo muito bonito, por sinal, ao fundo da sala, e alguém queria tirá-lo durante a sessão que nós fizemos lá com o apoio da então vereadora Sandra Marrocos. A primeira sessão de diversidade religiosa que se tem notícia e transmitida pela TV.
da própria instituição. Então, pegar um lençol e colocar em cima, ou arrancar, fazer esse tipo de ato, não vai levar a nada, porque no dia seguinte a direção da mesa da casa vai simplesmente recolocar o mesmo símbolo no local. O que nós precisamos é criar cultura de paz, cultura de diversidade religiosa, e nesse trabalho contundente, porém difícil, de convencimento da classe política e dos magistrados, promover a retirada dos símbolos. É uma luta política que está começando. Eu sou muito otimista quanto a ela. Primeiro porque a inconstitucionalidade é flagrante, é evidente, é óbvia. Aquilo só permanece lá por causa do hábito. Mas é tão inconstitucional que chega a ser chocante que membros da magistratura e políticos defendam a manutenção de simbologia religiosa. Ao ponto que a luta pela diversidade avança, então, eu sou otimista, penso que não haverá argumento. O argumento é todo baseado em religiosismo. Então, volta-se à religião para justificar a religião. Mas nós sabemos que a religião é um conjunto de crenças que está fora do Estado. Então, não parece haver uma argumentação sólida o suficiente para manter essa situação de maneira peremptória. Agora, não vai ser de uma hora para outra. Entretanto, eu reafirmo, a retirada é urgente. É urgente e, mesmo assim, é difícil fazê-la, porque cada vez mais as narrativas a respeito de preconceito religioso e de intolerância religiosa crescem envolvendo estruturas do Estado. Então, estamos numa situação que é uma espécie de divisor de águas. Ou o Estado brasileiro atua na diversidade religiosa, ou a ação republicana vence essa luta, ou provavelmente a intolerância religiosa vai se transformar num dado cultural da nossa gente, que nunca foi. Ela está na antessala de fazer isso. A intolerância religiosa está batendo a porta da cultura brasileira, está tentando ser parte da cultura nacional. Ainda não é, mas pode se tornar. E está cada vez mais perto de se tornar, porque as ações de intolerância estão muito contundentes. Agora, recentemente, dois episódios, um contra terreiros no sertão e também no sertão contra Nossa Senhora. 2 episódios agora, recentemente. Se você prestar atenção no entorno, se você começar a catalogar as notícias que vão saindo, você vai ver em que nível nós estamos. E o que mais preocupa é que a diversidade religiosa no Brasil não está aumentando em termos demográficos. É uma ilusão pensar isso. É o contrário. A nossa diversidade religiosa em termos demográficos está diminuindo. O cristianismo, que já tem uma maioria avassaladora no Brasil, na última década contada pelo IBGE, conseguiu crescer 1%. Então a gente tem a imagem, a impressão, né, de que a diversidade cresce porque os comitês estão atuando, as ações de direitos humanos para a diversidade religiosa estão mais fortes, existem grupos no Brasil todo, quase todos os estados. Então a gente tem a impressão que a diversidade está aumentando. Não, o que está aumentando é a luta pelo respeito à diversidade. E vem em ótima hora, porque ao ponto que a diversidade em si diminui e que as minorias se tornam ainda mais minoritárias, nós que trabalhamos com direitos humanos temos a obrigação de defender essas minorias, de qualquer posição religiosa que seja. Qualquer posição religiosa que seja. Não é uma minoria escolhida, esta ou aquela, mas qualquer minoria tem o direito ao respeito à sua crença, à sua cosmogonia, aos seus símbolos, aos seus mitos. Então nos falta muito. O país precisa mesmo de legislação para definir o que é a intolerância religiosa. Eu tive no primeiro Comitê da Diversidade Religiosa da Presidência da República. O primeiro grupo eu fazia parte. Nesse segundo grupo eu não participei do edital. Nesse primeiro comitê nós tivemos uma demanda muito grande no sentido de construir política nacional legal sobre diversidade religiosa. Hoje não se sabe o que é. E um episódio aqui da Paraíba, na época, mostrou isso muito claramente. Houve um pastor naquele ano, isso, salvo engano,
o ano de 2012. Nós começamos a colocar o bloco na rua em 2011. Até então, nosso grupo só trabalhava em intolerância religiosa dentro da vida acadêmica. Aí, com as eleições de 2010, aquele escândalo de intolerância religiosa na Paraíba foi uma coisa absurda, de um grupo para o outro, de dois grupos se acusando de demônio, se acusando de pertencimento às religiões africanas, como se isso fosse crime. Os dois grupos, os dois principais do Estado fazendo isso, e a nível nacional igualmente, os candidatos à presidência disputando quem é que chegava em Aparecida primeiro. Então, diante daquela situação, nós colocamos um bloco na rua e a ação passou a ser uma ação de extensão. Não dá para ficar só na vida acadêmica, porque ninguém estava mexendo com isso. No ano seguinte, já no Comitê Nacional da Diversidade Religiosa, nós tivemos essa experiência. Um pastor aqui na Paraíba, a palavra não tem substituição, né? Há muitos pastores que não pensam assim. Nós temos muitos pastores trabalhando conosco pela diversidade religiosa, mas esse que fez o que fez é pastor também. Então o pastor entrou no terreiro, quebrou toda a imagética do terreiro, quebrou fisicamente, destruiu fisicamente o terreiro, pegou todo o material, levou para um terreno baldio e queimou, tocou fogo, gravou tudo isso e botou na internet. E abaixo de tudo colocou frases duríssimas de ataque à diversidade religiosa e aos cultos africanos, que eu não vou repetir aqui, que eu não vou reproduzir preconceito. Então, esse problema nós decidimos levar para Brasília. A reunião daquela época do comitê tinha passado, eu telefonei para o Disque 100. Aliás, é uma informação importante. Hoje, você liga 100 para a Presidência da República e intolerância religiosa pode ser denunciada. Naquele momento ainda não estava assim, mas começou conosco. A moça atendeu e disse: nós não aceitamos denúncia de intolerância religiosa. Então nós fizemos um documento, falamos com a Margaret Stroger, coordenadora nacional da diversidade, continua inclusive até hoje como coordenadora nacional da diversidade religiosa, e essa equipe do Disque 100 foi treinada para receber esse tipo de denúncia. Nossa denúncia à época foi encaminhada por escrito. E o que aconteceu? A resposta é: não há. Ele está respondendo a um processo, inclusive com o envolvimento da Polícia Federal, porque ele fez na internet um ato de preconceito. E esse crime é federal. Você pode encontrar um site baseado em ações no Acre e denunciar da Paraíba, porque esse crime é federal. Mas o ato de pegar um símbolo religioso, uma imagem religiosa, jogar no chão, quebrar, isso não está em legislação brasileira nenhuma. É apenas a perda do boneco. Imagine. E ora, você não está ali quebrando uma boneca Suzy. Não é verdade? Você está ali quebrando um símbolo muito importante. Um símbolo que pertence àquelas pessoas e que tem um significado muito maior do que o barro do qual ele é feito. Não há legislação no Brasil para encampar isso. Então o país precisa de uma lei nacional da diversidade religiosa que enquadre o pertencimento mítico, o pertencimento cosmogônico das pessoas, para no momento que alguém quebrar um símbolo, seja um orixá, seja Nossa Senhora, seja o que for, ou queimar um documento importante de qualquer religião, no momento em que alguém pegar um Corão e jogar no lixo, como houve recentemente uma denúncia dentro de um aeroporto, por parte de uma autoridade do Estado, então, no momento que isso acontecer, essa pessoa possa ser enquadrada não porque quebrou o boneco, vai pagar o boneco, pronto. Isso não é nada, mas sim porque atingiu o outro na sua dignidade de ser humano, pois a liberdade religiosa e a diversidade religiosa estão previstas não só na clássica Carta de Direitos Humanos, como em vários documentos internacionais feitos com a participação do Brasil de lá para cá, dos anos 40 para cá. Então, o país não deu esse pulo no gato, ele não fez aquilo que precisa ser feito em termos de diversidade religiosa, e fica aberto o problema, como na sua pergunta.